O julgamento que determinou a imunidade tributária dos Correios sobre o recolhimento do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Você vai ver no programa de hoje como esse processo chegou ao Supremo, a tese jurídica em torno da discussão e o que muda para as empresas estatais com esse entendimento que teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. Agora, no programa Grandes Julgamentos do STF. Qualquer entidade, ainda que pública, desde que voltada à obtenção de lucro, tem que se submeter ao regime de concorrência. Submete-se, a meu ver, considerado mercado, às normas gerais de direito civil, tributário, comercial, como previsto no artigo 173 da Constituição. São inúmeras as localidades que não têm agência bancária sequer do Banco do Brasil, mas tem o correio lá e que a pessoa pode fazer o seu pagamento, pode fazer a sua atividade através da ECT, de um pagamento de conta, de uma transferência. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública federal responsável pela execução do sistema de envio e entrega de correspondências em todo o país. A Lei 6.538, de 1978, prevê a exclusividade da União sobre a entrega de correspondências de interesse específico do destinatário. E quem opera esse serviço é os Correios. Os Correios ampliaram realmente o seu rol de atividades. Realmente a realidade hoje é diferente de algumas décadas em que as pessoas faziam muito uso do serviço de postagem, as pessoas enviavam cartas, né? Quer dizer, os Correios foram muito fortemente afetados por essa nova realidade em que as pessoas se comunicam por meio de telefones, de e-mails. Então, os Correios passaram a ampliar o seu rol de atividades. Além de entrega de cartas, a empresa oferece inúmeros serviços, como a entrega expressa de encomendas, a venda de títulos de capitalização e o banco postal, que tem o apoio de um banco privado conveniado à empresa. É um equívoco que se criou dizer que os Correios não prestam serviços que possam ser considerados como serviços não postais. Qualquer serviço prestado pelos Correios é serviço postal. Precisa classificá-lo em exclusivo ou não exclusivo. Aí é uma questão mercadológica. Alguns serviços as empresas privadas poderão também prestar junto com os Correios. E outros serviços as empresas privadas não podem executar. Os Correios são uma empresa pública. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são também entidades paraestatais, mas têm personalidade de direito privado. Portanto, podem exercer atividades lucrativas, atividades próprias da iniciativa privada. As atividades privadas que geram lucro aos Correios foram alvo dos debates no plenário. A imunidade tributária da empresa foi debatida durante o julgamento de um recurso extraordinário apresentado pela estatal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF reconheceu o direito da Prefeitura de Curitiba tributar os Correios com o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em cima de algumas atividades privadas exercidas pela estatal. O município entrou na justiça para receber o imposto porque o dinheiro do ISS é aplicado em saúde, educação e outros serviços essenciais para a cidade. Com a decisão contrária do Tribunal Federal a seus interesses, o Correios então recorreu à mais alta corte do país. O recurso extraordinário começou a ser julgado em 2011. O ISS é um imposto de competência dos municípios, é um imposto que incide sobre os serviços de qualquer natureza. A Constituição Federal delimita as competências entre as várias pessoas políticas, as competências gerais e as competências em matéria tributária. E para que não haja um conflito de competências, a Constituição, há uma lei complementar que estabelece expressamente que serviços podem ser tributados por meio do ISS.
O recurso discutiu a imunidade tributária dos Correios referente ao recolhimento do ISS apenas para aqueles serviços que não tenham características de serviços postais, como, por exemplo, a venda de títulos de capitalização e o pagamento de contas feito pelos Correios. Primeiro ponto, Correio não presta serviço bancário. Quem presta serviço bancário é o banco parceiro. Os Correios são apenas, para a legislação bancária, correspondente bancário. Por que são correspondente bancário? Porque o Correio fornece a sua rede de atendimento para um banco que explora o serviço bancário nessa rede de atendimento. Os Correios se veem também obrigados a criar novas fontes de receita, que são serviços também considerados postais, porque são prestados pelos Correios, e esses serviços não exclusivos, mas postais, eles podem ser mais rentáveis, porque são serviços também disputados na iniciativa privada. A renda desses serviços não exclusivos, ela é revertida para suportar o déficit de outras operações. Aí a tese do subsídio cruzado. E essa tese foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo viu em boa hora que, de fato, para manter os serviços postais exclusivos, quando estes apresentam déficit, os Correios podem lançar mão de outras fontes de receita para que possa suportar esse déficit. O primeiro dia de julgamento foi dedicado às defesas das partes envolvidas no processo. A advogada dos Correios defendeu que o imposto não deve ser cobrado porque não existe concorrência desleal com outras empresas, uma vez que os serviços postais são obrigatórios, não podem ser recusados e os Correios não têm liberdade para definir preços de serviços. Para aqueles pobres que não podem pagar, os Correios remetem a qualquer destino, ainda que o custo seja muito elevado dessa carta, a 1 centavo. Por isso que os serviços postais prestados pelos Correios, exclusivos ou não, são sempre obrigatórios, exclusivos e deficitários. Ao todo, eles não alcançam 58% da receita necessária à manutenção dos Correios. Por isso, os Correios realizam subsídio cruzado, cobram mais de uns do que dos outros, para a manutenção de seus serviços essenciais. A empresa pública recorrente está competindo sem qualquer constrangimento no livre mercado com atividades de nítido cunho empresarial. Em favor da Prefeitura de Curitiba, o município de São Paulo também ponderou os artigos da Constituição que tratam da imunidade tributária. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de empresa pública. Todas as empresas públicas estão sob o regime do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, norma que veicula, ao mesmo tempo, uma limitação ao poder de isentar imposta ao legislador e a reiteração da sujeição passiva tributária das pessoas, de que trata como regra geral. Fatalmente, se os Correios tivessem que ser tributados nesse tipo de atividade, isso implicaria num repasse de custo para a sociedade, porque o tributo teria que ser incluído nos custos operacionais da empresa, que já não são poucos, manter uma estrutura com milhares de agências espalhadas pelo Brasil inteiro. O atual presidente do Supremo e relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, votou contra os interesses dos Correios. A ECT desempenha algumas atividades de intenso e primário interesse privado particular, ou seja, não públicos. Por exemplo, é notório que os Correios cedem a sua estrutura e serviços para a venda de títulos de capitalização. As operações com tais títulos têm como objetivo o lucro das entidades públicas ou privadas que os disponibilizam, sem qualquer vinculação com a função institucional da ECT. Nessa perspectiva, a exoneração tributária teria como consequência a diminuição do preço a ser cobrado do interessado em distribuir os títulos,
dado ser impossível calcular a carga tributária e repassá-la àquele que terá o maior benefício com a exploração da atividade. E depois do voto do relator, 2 ministros pediram vista. Eles queriam mais tempo para analisar o processo. Daqui a pouco você vai ver a continuidade desse julgamento no plenário do Supremo. Tem sido para mim uma questão tormentosa essa da imunidade tributária recíproca no plano da sua extensão aos Correios e Telégrafos. Evidentemente que não é finalidade essencial da empresa de Correios e Telégrafos a venda de títulos de capitalização. Os Correios prestam um serviço público de natureza essencial em cumprimento ao que dispõe o artigo 21, inciso 10 da Constituição. Os Correios estão imunes ao recolhimento do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Com essa decisão do Supremo, a empresa garante a imunidade tributária para os serviços exclusivos e concorrenciais. A decisão, tomada durante a análise de um recurso extraordinário apresentado pelos Correios contra a decisão desfavorável à Prefeitura de Curitiba, teve a repercussão geral reconhecida pela Corte e agora deve ser aplicada em processos semelhantes de instâncias inferiores. O julgamento teve início em 2011 e foi concluído em fevereiro deste ano. Foram 6 votos a 5. O resultado apertado foi provocado por grandes debates no plenário. 2 ministros pediram vista do processo, queriam mais tempo para analisar o caso. O outro mudou o voto no final do julgamento. O atual presidente do Supremo e relator da matéria chamou a atenção do colegiado para a decisão da Corte. O tribunal tem que pensar na coerência da sua jurisprudência. Quando nós tivermos que decidir sobre essas empresas que exploram portos, vamos adotar a mesma linha de pensamento que estamos a adotar em relação à ECT. Empresas privadas, atividades privadas, se valem da imunidade para exercer atividade lucrativa sem pagar nenhum imposto. A votação foi bem apertada. Acompanharam o entendimento do relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e César Peluso. Deram provimento ao recurso em favor dos Correios os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Aires Brito. É uma atividade que não pode deixar de ser prestada, que não pode sofrer solução de continuidade. É obrigação do poder público manter esse tipo de atividade. Por isso que o lucro eventualmente obtido pela empresa não se revela, com muito mais razão, não se revela como um fim em si mesmo, não é? É um meio para a continuidade, a ininterrupção dos serviços a ela afetados. Os Correios são como que um alonga-manos, não é? uma mão alongada das atividades da União, um apêndice da União absolutamente necessário. Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer, não, esta atividade está submetida a um modelo, por exemplo, de imposto sobre serviços. Mas veja também as discrepâncias que nós vamos produzir. Veja que nós vamos produzir. Municípios diferentes vão taxar de maneira diferente esse serviço, com consequências sérias, presidente, com consequências sérias. Nesse sentido, o poder tributário envolve também o poder de desorganizar, porque torna, inclusive, as tarifas dos Correios de difícil cálculo. A ECT, qualificada como empresa pública delegatária de serviços públicos, de serviço público, especificamente aquele referido no inciso 10 do artigo 21 da Lei Fundamental, serviços postais, cuja execução submete-se
constitucionalmente a regime de monopólio, não concorre com as empresas privadas pelo simples fato de não explorar a atividade econômica em sentido estrito. Os ministros que votaram a favor dos Correios defenderam que é obrigação do poder público manter esse tipo de atividade e que o possível lucro obtido pela empresa é uma garantia para manter a continuidade dos serviços. Não me sensibiliza o argumento lançado no sentido de que a imunidade recíproca que atinge a ECT deveria alcançar, no máximo, os impostos federais, por se tratar de empresa pública federal. Ora, aí sim restaria ferido o Pacto Federativo. Essa instrumentalidade administrativa presta serviços em toda a federação. Como já exaustivamente dito, vai do Oiapoque ao Chuí, alcançando, a despeito das distâncias, os mais remotos municípios, distritos, aldeias e vilas e localidades. Reconhecer em favor da ECT a imunidade recíproca do ESS é contribuir para a modicidade da contraprestação financeira dos usuários. Dispenso aqui de trazer a fundamentação alentada, porque já o fez o ministro Toffoli, era a mesma linha eu sigo, priorizando a integração nacional, compreendendo essa atividade delegada, no caso, e essa integração com uma própria projeção, uma concretização do princípio da federação. Eu entendo que se deva reconhecer a ECT uma imunidade tributária recíproca ampla, abrangendo não só os serviços postais em sentido estrito, mas também as atividades correlatas. O ministro Ricardo Lewandowski já tinha um voto pronto contra os interesses dos Correios. Só que, ao longo do julgamento, ele recebeu no gabinete dele um material em vídeo dos advogados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No finalzinho da sessão, então, com base nesse material e nas discussões feitas aqui no plenário do Supremo, ele resolveu mudar o voto. E, com isso, alterou também completamente o resultado do julgamento. Havia proferido um voto no sentido contrário aos interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Mas depois dos intensos debates que foram travados neste plenário e de inúmeros documentos memoriais que recebi, eu vou pedir vênia para mudar de posição e esclarecer meu ponto de vista em poucas palavras. Para o ministro, não existe nenhuma vantagem em relação à iniciativa privada que pode afastar a imunidade tributária dos Correios. Mas isso é algo tão notório que os Correios prestam serviços onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou entende que é deficitária. A iniciativa privada não vai para os mais longínquos rincões do país, para o interior da Amazônia, mas os Correios estão presentes lá, mesmo sofrendo prejuízo, estão prestando serviços. A corrente contrária ao recurso apresentado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi liderada pelo relator do processo e atual presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. O que há aqui é uma proibição clara da Constituição, no sentido de que qualquer ente estatal ou privado que exerça as suas atividades com fins de lucro não podem, de forma alguma, gozar de benefícios como esse benefício da imunidade recíproca. Eu citei no meu voto e lembro, mais uma vez, que nós não estamos tratando desta questão apenas no que diz respeito à ECT. Existe toda uma gama de entidades na administração brasileira que se situam, que se encontram em situação ambígua como essa. Dei exemplo da Infraero. A Infraero é detentora de títulos de propriedade de imóveis situados nos lugares mais privilegiados do Brasil. Aeroportos, áreas muito bem situadas no Rio de Janeiro, sobretudo, e ela cede essas áreas a particulares que exploram atividades econômicas, academias de ginástica, todo tipo de atividade. E esses particulares se beneficiam da imunidade tributária.
não pagam um tostão de imposto. Afirmar que as atividades exercidas com fins lucrativos, com um mecanismo de compensação do caráter financeiramente deficitário do serviço postal, não lhes confere vinculação às finalidades essenciais da empresa de Correios e Telégrafos. Estender o regime de imunidade sobre serviços alheios ao conceito de serviço postal é conferir não um privilégio constitucionalmente admissível, mas um privilégio odioso, considerada a existência de um regime concorrencial na prestação desses serviços, que, repise-se, não se caracterizam como serviços públicos, mas como atividade econômica propriamente dita e com intuito inequivocamente lucrativo. Além do ministro Luiz Fux, também acompanharam o voto do relator do processo os ministros Carmen Lúcia, Marco Aurélio e César Peluso. Acompanho o relator, considerando que essa atividade não é daquelas que estão incluídas no núcleo central das atividades consideradas como serviço público de privilégios. Eu acompanho o relator para também negar provimento ao recurso. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela se tornou, todos nós sabemos, polivalente. Ou seja, ela atua em diversas áreas. Ela entrega contas, ela recebe contas, ela coloca no mercado, até mesmo, eu penso que é o caso concreto, títulos de capitalização. Indaga-se quanto a essas atividades que não têm nada a ver com o serviço postal propriamente dito. Gozará da imunidade dita recíproca? Eu creio que é um passo demasiadamente largo. Presidente, creio que estamos aqui até a gastar vela com um péssimo defunto, porque a atividade é uma atividade que é atividade inerente, aberta, mesmo para aqueles que dizem que há o monopólio do serviço postal, o que não faço, é uma atividade aberta à iniciativa privada. E não imagino que possa a empresa brasileira de Correios e Telégrafos deter esse privilégio de não recolher quanto a essa atividade. Estamos aqui julgando um caso que possui balizas objetivas próprias, né? Esteja ela imune ao recolhimento do imposto sobre serviço. Depois de 4 sessões, 2 pedidos de vista e muita discussão em torno do assunto, com uma votação apertada, 6 votos a 5, o plenário do Supremo deu provimento ao recurso em favor dos Correios. A ECT vive no melhor dos mundos, não é? Ela se submete ao precatório como se fosse uma autarquia, mas, ao mesmo tempo, ela cria filhotes para exercer as mais diversas atividades econômicas. Não há nenhuma coerência nisso. Me desculpem aqueles que pensam de maneira contrária. Havia 6 votos que negavam provimento. Com a mudança de Vossa Excelência, inverteu-se o resultado. Foi provido o recurso, vencidos o relator, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Marco Aurélio e ministro César Peluso. O Supremo Tribunal Federal manteve a orientação que já vinha mantendo a respeito desse tema, a imunidade recíproca para o caso dos Correios. Abre um precedente e realmente é importante que outras empresas na mesma situação procurem receber o mesmo benefício. O tribunal está indo numa linha de possível incoerência. Os detalhes daqui a pouco. A decisão sobre a imunidade tributária dos Correios. O programa de hoje é sobre este julgamento que foi concluído pela Corte em fevereiro deste ano. O caso chegou ao Supremo durante a análise de um recurso extraordinário dos Correios contra o município de Curitiba,
O processo discutiu se a imunidade tributária concedida aos serviços tipicamente postais, como cartas, cartões postais e emissão de selos, se estendia ou não a outras atividades prestadas pelo regime de concorrência, como banco postal, protesto de títulos, vendas pela internet, Sedex e Importa Fácil. O fisco municipal queria cobrar o ISS dos serviços prestados pelos Correios em regime de concorrência. O Supremo Tribunal Federal manteve a orientação que já vinha mantendo a respeito desse tema, a imunidade recíproca para o caso dos Correios. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal parece-me que se alinha muito perfeitamente à inteligência da Constituição Federal Brasileira. Por que digo isso, a inteligência da Constituição Federal Brasileira? Porque existe um artigo na Constituição, que é o artigo 173. E esse artigo 173 da Constituição, ele diz assim, que as empresas estatais deverão ter o mesmo tratamento trabalhista, comercial e tributário que as empresas do direito privado devem receber. Então, há uma igualdade de tratamento. Só que é necessário se interpretar esse artigo 173 da Constituição de acordo com a sua finalidade. Os Correios não se igualam às empresas do setor privado, ainda que prestem essas empresas do setor privado serviços postais considerados não exclusivos, exatamente porque a atividade de Correios é uma atividade prevista na Constituição Federal como indispensável para a integração do país. Atividade privada leva à tributação, atividade lucrativa, capacidade contributiva. Ora, a ECT exerce várias dessas atividades que não se encaixam naquilo para o qual ela foi criada. O tribunal está indo numa linha de possível incoerência. Não dá para nós darmos um tratamento tributário à ECT, que é uma empresa pública, e depois atribuirmos outro tratamento à Codesp e outras empresas de portos, a Infraero, etc. Abre um precedente e realmente é importante que outras empresas na mesma situação procurem receber o mesmo benefício. Em todos os sentidos, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão que atendeu não só às finalidades da Constituição Federal, como também ao interesse público e aos anseios da sociedade brasileira. O programa de hoje termina aqui. Lembrando que se você tem alguma sugestão de tema ou quer entrar em contato com a nossa produção, é só enviar um e-mail para a gente. O endereço aparece aí na sua tela. É o grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!